Amém, glória a Deus. Uma sexta-feira de comunhão no ar livre. Aqui vocês podem ver que eu estou numa área bem verde. Aqui atrás de mim tem um galinheiro e eu estou no alto de uma montanha. Consigo ver aqui a cidade de Blumenau, certo? Não um pequeno bairro, mas graças ao Senhor, muito bom ter comunhão com vocês nessa sexta-feira, para a gente trocar um pouco a respeito da palavra profética dessa semana, principalmente a palavra profética do dia de hoje, dessa sexta-feira. E eu gosto que o Senhor nunca nos deixa sem uma palavra, né? Tem uma parte das Escrituras que ele diz que o povo padece quando não há uma direção profética. Então, nós temos a direção tanto da edificação da palavra do Messias, quanto também uma palavra profética vindo dele para alinhamento da nossa sexta-feira. E eu quero ler com vocês o tema de hoje, amém? Capacitados através da atenção, na inédita coexistência de humanidade e divindade, gerando o autêntico poder sem perturbação. Se houvesse um resumo para a palavra de hoje, e nós vamos abordar algo bem legal, então fica comigo aqui nessa palavra. Se houvesse um resumo para falar da palavra de hoje, seria não amar a nossa própria vida. É muito forte quando nós falamos sobre amar, porque isso é muito espontâneo, né? É que nem quando a gente é jovem e começa a amar aquela pessoa sem nem a intenção, né? E aquele amor surge no nosso coração e tal, e às vezes nem é recíproco, né? É só um amor involuntário, assim. E nós fazemos isso não somente na nossa adolescência, mas na nossa vida humana diária. Às vezes nós começamos a amar as coisas de maneira tão voluntária, né? A gente nem percebe, e quando percebe já está entrelaçado com aquilo, amando aquilo, né? E quando nós vamos falar a respeito de capacitados através da atenção, o primeiro ponto é esse, certo? E a atenção, ela é um ponto que divide o novo do velho. Um ponto de tensão que dá para se ressaltar aqui, vocês vão sentir alguns ventos assim no microfone, mas espero que esses ventos não nos atrapalhem. Mas um dos exemplos, uma das histórias que cita a respeito dessa tensão de que separa o antes do depois, é quando Moisés está segurando o povo na frente do Mar Vermelho. E ali é um momento de tensão, porque os egípcios vinham atrás e o mar estava na frente e não havia forma de passar, certo? E até aquele momento Deus nunca tinha aberto o mar, então era uma possibilidade que eles não sabiam que existiam. E quando Moisés ele abre o mar e eles passam por meio daquele mar, há realmente uma transição entre a tensão e aquilo que é o caminho para uma promessa. Então, capacitados através da atenção. Então, a atenção daquele lugar, depois daquela história deles vencerem os egípcios nas águas, né? Porque as águas caem, matam todos os egípcios. Aquela história se torna uma arma de guerra na mão deles, porque os povos o temem eles por conta daquela história. Esse é o povo que tem um Deus que abre o mar e mata os egípcios, que matou todos os egípcios daquele mar. E capacitados através da atenção significa confiar em Deus. E quando Jesus, que é o trecho dessa história, ele está diante de uma tensão onde a alma dele se abate. A alma de Jesus está abatida porque ele tinha que tomar do cálice, e estava abatida porque ele era o homem que deveria ser castigado, ele era o homem que estava predestinado para ser chicoteado com cravos nas costas, ele era o homem que estava predestinado a ser cravejado na cruz. Ele era o homem que estava destinado a pagar o preço pelos nossos pecados. E a alma dele se angustia por conta desse momento. E ele fala, foi para um momento como esse que eu fui enviado, é para esse momento. Então,
Jesus em si, ele estava num momento de alta tensão. Em outros versículos, nós vemos Jesus levar Pedro, Tiago e João para o Getsêmani. No meio do Getsêmani, ele pede para que haja uma intercessão da parte dos 3 discípulos mais próximos sobre ele. E os discípulos dormem, os discípulos não conseguem vigiar, os discípulos eles estão com os olhos pesados, e aquilo que Jesus esperava, que era uma intercessão no momento de alta aflição, acaba não sendo real, porque os discípulos estão cansados demais para interceder pelas coisas de Jesus. E o que Deus espera de nós é que nós não venhamos amar a nossa própria vida. E aqui continuando o trecho, da mensagem de hoje, na inédita coexistência de humanidade e divindade. Aqui eu quero trazer um ponto muito específico, porque as pessoas podem perguntar: multidimensão existe? E eu posso responder: claro, é óbvio que ela existe. E a pessoa pode perguntar assim: então me explica porque como que ela existe, como que eu percebo a existência dessas multidimensões. E eu falo: é muito simples. Imagine uma casa bem orquestrada, onde o pé direito, que é a altura do chão em relação ao teto, é de mais ou menos uns 4 metros e vai descendo, fazendo aquela harmonia na sala, e tem janelas incríveis, e é um projeto arquitetônico de alto escalão e tudo mais. E imagine que as pessoas elas entram naquela casa e falam: uau, que casa linda. E outras pessoas mais comuns vão falar assim: legal. E outras pessoas que já entraram em outras casas vão falar assim: é uma casa boa. Só que o arquiteto, quando entra naquela casa e vê a construção arquitetônica, fala: uau, porque ele entende aquela construção arquitetônica. E se outro arquiteto que o recebe, eles começam a falar de arquitetura, de matemática, eles começam a falar da dimensão daquela casa. E outras pessoas que estão ali vão falar: nossa, essas cores são muito bonitas, eu gosto disso. Então, existe várias camadas de conversa para aquela casa. Outra forma de conversar é abordar sobre as multidimensões, por exemplo, níveis de conversa. Quem entende matemática conversa num nível, quem não entende não consegue acessar aquela dimensão, e parece que as pessoas estão falando grego. Quando você chega num país e as pessoas estão falando uma língua que você não fala, parece que você está desconectado. E realmente você está, porque você não consegue acessar a dimensão daquela conversa, ok? Então, uma mãe se relaciona com... Vamos supor que a minha mãe vai se relacionar comigo na dimensão de filho. A minha esposa vai se relacionar comigo na dimensão de marido. E o meu amigo vai se relacionar comigo na dimensão de amigo. E o meu irmão vai se relacionar comigo na dimensão de irmão. Eu sou a mesma pessoa. Eu não deixei de ser Wesley. Eu sou Wesley. Para minha mãe eu sou Wesley filho. Para minha esposa eu sou Wesley marido. Para o meu irmão eu sou Wesley irmão. E para o meu amigo eu sou Wesley amigo. Só que essas multidimensões, elas estão a todo momento acontecendo, ok? Isso são multidimensões. Então é importante a gente abordar isso antes da gente continuar caminhando, porque aqui o tema vai falar assim: na inédita coexistência de humanidade e divindade. E o que esse trecho quer dizer? Imagina que a pessoa de Jesus existiu em 3 estágios. O primeiro estágio foi o estágio de homem, que foi antes do batismo de João Batista. Então, até o batismo de João Batista, ele era Jesus, o homem, ok? Que debatia na sinagoga, que estava ali cuidando de Maria, que estava como carpinteiro, era o Jesus homem. A partir do momento que Jesus batiza naquelas águas, ele sai para viver o homem-Deus.
e é levado pelo Espírito para ficar 40 dias no deserto, e ele volta daquele deserto manifestando o homem Deus, para que fosse cumprido ali um novo estágio em 3 anos e meio de manifestação. E logo em seguida ele morre na cruz e ressuscita dos mortos. E a partir do momento que ele ressuscita dos mortos, ele ressuscita como o último Adão. E esse último Adão é o Espírito vivificante. Ele começa a acessar um novo estágio de pessoa, ele sobe para os céus. João o vê, ele já não é mais o mesmo Jesus que estava na terra. Ele já começou a manifestar um rosto, um cabelo, uma roupa, os pés, um corpo, uma forma de fala, uma tonalidade vocal que é irreconhecível em comparação com o Jesus que estava na terra. Como homem-Deus, ele começa a manifestar o Espírito vivificante, ele começa a manifestar o Jesus, segunda pessoa da Trindade, ele começa a manifestar a própria essência de Deus, ele como o Deus vivo. Jesus, o Deus vivo, é expresso. Então são 3 diferentes manifestações da pessoa de Jesus. Então, na inédita coexistência de humanidade e divindade que Jesus está vivendo ali naquele momento, então ele é capacitado através da atenção, ele aceitando, a palavra declara que ele, tendo a visão da alegria que lhe estava proposta, suportou até o fim aquilo que era a missão de tomar o cálice e se tornar o caminho entre os perdidos ao Pai, entre aqueles que não são com aquele que sempre foi. Então, gerando o autêntico poder sem perturbação. E aqui o versículo que foi abordado e foi trazido para a gente meditar é João, no capítulo 12, no versículo 25 e 27. Aqui são vários versículos, ok? E todos eles são maravilhosos. Eu quero começar com 25. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. E aqui eu quero enfatizar, porque você pode ver aqui Deus falando de um sentimento, ok? Na tradução parece que ele está falando de um sentimento de odiar esse mundo, mas ele não está trazendo um sentimento de odiar esse mundo. Ele está trazendo aqui um não priorizar esse mundo, botar esse mundo em segundo plano, colocar esse mundo de lado, perto daquilo que é a sua prioridade. Então, aquele que coloca o mundo de lado, mas aquele que coloca o mundo de lado, aquele que odeia essa vida neste mundo, coloca o mundo de lado, irá preservá-la para a vida eterna, irá preservar a própria vida para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, onde eu estou, ali estará também o meu servo. Aqui lembra que Jesus ele quer que nós não venhamos estar presos, irmãos, porque lembra que eu falei que o resumo dessa mensagem de hoje é exatamente não estar preso a esse mundo, não estar tendo essa vida como preciosa. E se alguém me servir, o Pai, e o meu Pai o honrará. Então, o que é precioso para você? Essa é uma reflexão. O que tem sido precioso para você nesses dias? Porque o que a palavra de Deus tem falado é que aquele que ama mais a sua própria vida do que ao Senhor não é digno de Deus. Aquele que ama sua família, seu pai, sua mãe, mais do que o Senhor, não é digno do Senhor. E ele não está falando isso como um Deus egoísta e sem coração. Ele está querendo levar o teu coração para aquilo que preserva a tua própria vida, aquilo que te livra de muitas amarras, de muitas armadilhas, de muitas contendas desnecessárias, de muitas
arapucas que você não consegue ver e se constroem porque você ama outras coisas que não são o Senhor, ok? No versículo 27 vai dizer: agora minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora, pois não foi precisamente com esse propósito que eu vim para esta hora. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades criam em Jesus, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos das sinagogas, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Quem me rejeita e não percebe e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa julgará no último dia. E aqui Jesus está querendo enfatizar de que nós não fomos chamados para temer a manifestação contra os homens, porque ele tem nos dito que o nosso verdadeiro tesouro, a nossa verdadeira relação de intimidade, ela não é com a nossa esposa, você com o seu esposo. A verdadeira relação de intimidade não é você com seu pai, não é você com sua mãe, não é você com seus amigos, não é você com seu pastor, não é você com os presbíteros. A verdadeira relação de intimidade, ela é entre você e Deus, e essa relação, ela não é rasa, ela não é descartável, ela não é ignorável. Muito pelo contrário, a palavra aqui vai declarar que se alguém me serve, siga-me onde eu estou, ali estará também meu servo. Aonde Jesus for, você irá. E aqui ele está falando de submeter a própria vontade que você tem, que você carrega para obedecer o Senhor. E eu quero te incentivar nesse dia a submeter a sua vontade para obedecer o Senhor. Nós temos que aprender a submeter a nossa vontade, a renunciar os caminhos que nós às vezes abraçamos e nos levam para distante do lugar onde nós devemos estar. E é muito contraditório achar que nós vamos viver a nossa vida segundo aquilo que nós queremos estabelecer, porque nós fomos comprados por um alto preço e nós temos que aprender a discernir a direção do Senhor e viver na vontade dele, não na nossa. Então, quem ama a sua vida mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Então ele está dizendo que amor aqui é a prioridade. Priorizar as coisas de Deus. Priorizar a obra. Priorizar e abandonar aquilo que nós temos nos relacionado tão intrinsecamente com coisas pequenas, e Cristo tem para nós coisas tão grandes aonde nós devemos estar apegados, nos relacionando num alto nível, longe de procurar aquilo que nos traz dinheiro, aquilo que nos traz tudo a gente quer ganhar, tudo que a gente quer receber, tudo que a gente quer de alguma forma tomar vantagem. Já parou para pensar nisso? A gente quer andar do lado de Jesus tendo sempre que receber alguma coisa. A gente quer andar com Jesus sempre ganhando. A gente quer andar com Jesus nunca perdendo. A gente quer andar ao lado de Jesus nunca perdendo. Mas andar ao lado de Jesus é sempre sacrificando. Andar com Cristo é andar no sacrifício. Jesus é o sacrifício de Deus. Ele é o sacrifício de Deus. Quer andar com Cristo é se sacrificando. Se sacrificando. Abrindo mão. Essa é para entrar no nosso coração. Abrindo mão e parando de querer receber algo ao andar com Jesus. É andar de verdade.
matando a nossa própria vontade para viver a vontade de Deus, não colocando ela em segundo plano. Vamos priorizar as coisas do Senhor. A atenção é para que nós venhamos tomar o cálice, para que nós venhamos ser semelhantes a Jesus, porque aonde Jesus estiver, nós, como seus servos, também vamos estar. Não vamos trocar o Senhor por um prato de lentilha. Nós não vamos procurar ficar quietos, ou nós não vamos procurar agradar homens. Nós somos servos de Cristo, nós somos faca na caveira, nós somos semelhantes a Jesus em vida e ressurreição, porque aquele que tentar agradar aos homens não é digno de ser servo de Cristo. Aquele que amar outras coisas que não seja o Senhor Jesus não é digno de ser servo de Cristo. Aquele que ama qualquer outra coisa que não seja o Senhor não é digno de ser servo de Cristo. É uma palavra dura, mas é Jesus limpando o nosso interior, porque a limpeza vem na faca, a limpeza vem na tesoura, a limpeza vem nos podando. A palavra viva, ela não é almofada. A palavra viva é uma espada afiada de 2 gumes que sai da boca do Senhor para nos limpar. E essa limpeza é para a vida. E a vida nos fortalece na realidade da edificação. Ok? Então, firme e forte na rocha, fica nessa palavra, fortalecido pela força do ressuscitado. Que o Senhor seja com seu espírito, faça a tua oferta, não esquece de ofertar e dizimar para que se rompa os seus lagares e o Senhor multiplique cada vez mais o que você tem. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Valeu demais, Shalom Adonai. Pai, nós te invocamos, Senhor, nessa tarde. Senhor Jesus, nós invocamos a sua presença, queremos pedir mesmo a tua direção, pedir a tua edificação no nosso interior. Queremos te agradecer, Senhor, porque todas as coisas têm cooperado para o nosso bem. O Senhor tem nos levado por pastos verdejantes. Nós estamos sempre recheados de muita provisão, muita guarda, muita bênção do Senhor. E nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos te engrandecer, Senhor, e agradecer pela comunhão que o Senhor nos dá com os nossos irmãos. Queremos agradecer pela tua graça, agradecer pelo teu sacrifício, agradecer realmente, Senhor, por essa bondade que o Senhor tem com o nosso espírito de nos mesclar ao Senhor. Fortifica, Senhor, nessa sexta-feira o nosso interior contra todo o abalo de Satanás, contra toda a acusação do maligno, contra todo o levante, armadilha, Senhor, que bambeia, que realmente abala, que transtorna, Senhor, aquilo que são os pensamentos dos teus filhos. Pensamentos, Senhor, que vão levá-los e devem levá-los para a tua vida. Leva-os realmente, alinha-os, Senhor, alinha-nos, Senhor, com um coração segundo o seu coração, com uma visão segundo a sua visão, com uma edificação segundo a sua edificação, Senhor. Nós queremos ter o coração conectado às coisas do alto. Amém. Ó Senhor Jesus, eu invoco a tua presença, Senhor. Eu invoco o teu nome nesse dia, Senhor. Nessa sexta-feira, Senhor governante, Senhor. Quero orar, Senhor, porque no governo há uma libertação de todo o desvio, Senhor. Porque aquele que está governando sobre todas as coisas, Senhor, um Espírito que governa, Senhor, discerne todas as coisas, discerne as estratégias, Senhor, tem um mapa em suas mãos, Senhor, e enxerga todas as coisas para um propósito maior, Senhor, para o teu testemunho, para a tua libertação, Senhor, para realmente uma liberação, Senhor. Não há retenção em quem tem um Espírito que governa, Senhor, porque tem a consciência do todo, tem a consciência daquilo que é a vontade do Pai, porque se torna um com a vontade do Pai, Senhor. Então eu te louvo, Senhor, por essa semana, Senhor, da verdade que liberta dos desvios e retenções pelo derramar quântico sem reserva, Senhor.
Nós não temos reserva, Senhor. Nós derramamos tudo nessa verdade quântica, Senhor. E somos transformados a cada medida do derramar, Senhor. Porque o vaso quebrado, Senhor, não tem como retornar, Senhor. O vaso quebrado é um vaso que quebrou, Senhor. Mas a essência, Senhor, sobe como um aroma suave e agradável às suas narinas, Senhor. E é isso que o Senhor valida, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero declarar nessa sexta-feira, Senhor, tão poderosa, capacitados através da atenção, Senhor, daquilo que vem mesmo como um confronto, Senhor, para um quebrantamento do homem exterior, Senhor, aquilo que o Senhor sentiu, naquela angústia que o Senhor sentiu, que foi o quebrantamento do homem exterior. Venha nos quebrantar, Senhor, porque nessa tensão, Senhor, na inédita coexistência da humanidade e divindade, Senhor, há um fruto autêntico, Senhor, sem perturbação, Senhor. Há um fruto inédito, Senhor. Há um testemunho vitorioso, Senhor Jesus, de quem realmente não ama a sua vida, Senhor, e preserva, Senhor, o testemunho, Pai. Por isso eu te agradeço e te louvo, Senhor, nesse dia, que possamos não amar a nossa própria vida, Senhor, as coisas dessa terra, Senhor, mas amar a atenção, amar, Senhor, o clímax, Senhor, de todos os testemunhos na qual encontramos, Senhor. Amar, Senhor, esses momentos, Senhor, porque entendemos que estamos tendo esse homem exterior quebrantado, para que o homem interior flua, para que nós não venhamos mais prender, Senhor, a tua obra, o teu mover em nós, Senhor. É realmente esse quebrantamento que nos faz fluir, Senhor, que nos faz realmente ter esse fluir tão maravilhoso, que nos dá direção, que nos dá paz, que excede o entendimento, Senhor Jesus, que possamos ter esse fruto, esse gerar autêntico em cada situação, evento, cenário que nos aparece, Senhor. Não amando, Senhor, a nossa própria vida, não amando, Senhor, o conforto, não amando, Senhor, a aparência, Senhor, não amando aquilo que pode realmente enfeitar, Senhor, aquilo que é o externo, Senhor, mas nós queremos validar o interno, queremos validar o interior, Senhor, da semente ao interior, que vai prevalecer e vai florescer nesses momentos de tensão, porque estará capacitado, Pai, com toda a palavra, com a semente, com a vida, Senhor, com essa vida que cresce, Senhor, e quanto mais cresce, mais jovens ficamos, Senhor, porque a Tua vida, Senhor, é a nossa juventude, é a nossa força, Senhor, a Tua vida no nosso interior, Senhor, é a nossa doce sensatez, Senhor, aleluia, vem trazer mesmo em nós essa realidade. Vem trazer em nós, nesses momentos, essas medidas, Senhor, entendendo as angústias, entendendo as tensões, Senhor, para produzir um testemunho, até ser muros de jaspe, Senhor, até Sião, Pai, que nós possamos permanecer entendendo todas as coisas, entendendo os desafios, entendendo aquilo que realmente importa e priorizando, Senhor, aquilo que é a Tua palavra e a Tua vontade em nós, Senhor, aquilo que é o Teu testemunho, Senhor, por onde quer que nós andemos, Senhor, seja o Teu testemunho. O andar é no Senhor, o falar é no Senhor. Cuida mesmo da nossa voz, Senhor, que possamos levar e elevar palavras a Ti, Senhor, palavras que induzam ao testemunho, palavras que realmente provém do Espírito, Senhor, e assim teremos um domínio desse mal incontido, Senhor, para que a gente possa honrar o Senhor em todas as situações, honrar e dar glória ao Senhor em toda e qualquer situação, aprender os segredos, Senhor, de toda e qualquer situação, de toda e qualquer tensão. Nós estaremos capacitados porque aprendemos e desenvolvemos, Senhor, a Tua palavra quântica, a Tua verdade quântica em nós, e esse quântico nos elevou, se manifestou em novas dimensões e camadas, Senhor, para nos dar vitória e ser mais que vitoriosos em Ti, Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Meu filho, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos,
atentando para a sabedoria com o coração. Inclinares os teus ouvidos ao entendimento. Sim, se clamares por inteligência e por discernimento, alçares a tua voz. Se a buscares como prata e a procuras como tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, pois o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a retidão para os homens retos e protege os que andam na sinceridade, guardando os caminhos da justiça e preservando o andar dos seus fiéis. Então entenderás a justiça, o juízo e a equidade, cada bom caminho, pois a sabedoria entrará em teu coração e o conhecimento será doce à tua alma. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, pois o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Guardarás o caminho dos justos e o caminho dos ímpios será afastado, pois o Senhor conhece os caminhos da vida e conduz quem nele confia. A sabedoria salvará a tua alma, protegendo-te de todo mal. Então andarás no caminho da luz e os perversos não te poderão tocar. Ensina-me a contar os meus dias. Quero embarcar nos quatro cantos da terra, até o centro gravitacional, até a Jerusalém celestial, encontrar um manancial. Ensina-me a contar os meus dias, entender novos inícios, corpo, alma e espírito, se redescobrindo em cada nível, nos encontros de janelas inéditas.
ensina-me a contar os meus dias, desfrutar da completa força da luz, dia e noite, longe ou perto, há um trono onde governo e enxergo. Ensina-me a contar os meus dias para te gerar o melhor fruto, sendo intensa por ti, és pleno pra mim. Assim sou mais que feliz. Ensina-me a contar os meus dias, oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, ensina-me a contar os meus dias. Ensina-me a contar os meus dias. Oh Deus, salva-me pelo teu nome e faça-me justiça pelo teu poder. Escuta, oh Deus, a minha oração e dá ouvido às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida. Louvarei, 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 louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque é bom. Louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor. O Senhor é que me sustenta a vida. O Senhor é que me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida.